Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aí na tela a gente tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota, tá? Então você pode pausar o vídeo ou então você também encontra esse material lá no Classroom e você pode fazer a leitura por lá também, tá? Bem, então aqui é mais uma aula da disciplina de Cálculo 1, tá? E dando sequência às aplicações de derivada, hoje a gente vai ver como que a gente vai ver, na verdade, algumas formas indeterminadas, tá? Então, formas indeterminadas, o que seria basicamente, né? Seriam limites, tá? Se você tenta tratá-los como limites contínuos, né? Basicamente, você vai encontrar expressões da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? 1 zero elevado a infinito. Então, esses tipos de expressões, né, são chamadas de indeterminadas, tá? Então, porque pode não existir um limite, pode dar zero, dar infinito, então pode ter várias possibilidades, tá? Então, a gente chama esses limites de indeterminações. E aí a gente vai ver como que a derivada pode nos ajudar a tratar esse tipo de problema, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos supor aqui que a gente quer estudar, tá? Essa função aqui, essa f grande, tá? Ela é dada aqui por um quociente, então eu tenho uma divisão de duas funções, então aqui em cima eu tenho um ln e aqui embaixo eu tenho um menos x, certo? Bem, e aí como que a gente, como que se dá o comportamento dessas funções? Seria o que a gente estava tentando saber, tá? E se você observar bem, para x igual a 1, para x igual a 1, a f, né, não está definida, tá? A f não está definida porque aqui iria zerar o denominador, tá? Então, f aí não está definida para x igual a 1. Mas o que acontece próximo de 1? Tá? O que acontece próximo de 1? Então, esse próximo de 1, né, o que se dá justamente seria o limite de x tendendo a 1. Né? Então, a pergunta é, qual é o limite? Né? Qual é o limite de f, dessa f grande aí, quando x tende a 1? Okay? Então, só que o que acontece? Tá? A gente não pode utilizar a propriedade 5, tá? Não podemos utilizar a propriedade 5. Qual é a propriedade 5? É a do quociente, tá? Então, quando a gente tinha aqui f, x tendendo a 1a, né? F de x, g de x, certo? Então, isso daqui ficava o limite, né? O limite da de cima, dividido pelo limite, né? Da de baixo aqui, tá? Só que isso, né? Para a gente poder utilizar isso daqui, a gente pedia que fosse diferente de zero, né? Então, esse resultado aqui, ó, né? Esse resultado aqui tinha que ser diferente de zero, ok? Só que, se você olha aqui o limite dessa expressão, agora no caso, né? Aqui seria x menos 1, o limite dessa expressão aí é justamente zero, tá? Então, esse denominador ele é igual a zero, então a gente não pode utilizar a regra do quociente, tá? Bem, então o que nos resta fazer, né? Bem, então a gente não pode, então a gente tem que ver outra maneira, tá? Bem, só que aí, o que a gente vai fazer? Vamos olhar com cuidado aqui o que acontece, né? Porque se em cima for um número, por exemplo, fosse 1, embaixo estivesse indo para 0, então, ou seja, eu estava aqui com algo próximo de 1 dividindo por algo próximo de 0, certo? Então, isso daqui é muito grande, então a gente sabe dizer que isso é infinito. Tá? A gente já viu vários problemas desse tipo, como lá o limite de 1 sobre x, né? Quando x tende a 0 pela direita. Então, aqui em cima está parado, aqui embaixo está indo para 0 está indo para 0. Então, esse daqui é muito grande, né? Então, a gente disse que era mais infinito, certo? Bem, será só que o que acontece nesse limite particular? A função de cima, né? A função de cima é ln de x, aqui embaixo eu tenho x menos 1,
tá? A de cima, a ln é uma função contínua, né? No 1 ela é contínua. Então, a de cima, ela vai tender para quê? Para o ln de 1, né? Que é 0. E a de baixo vai tender para, né? A de baixo, se você olha só a função de baixo, x menos 1 também é contínua, né? Ela vai tender a 0. Então, cima tende a 0, embaixo tende a 0 também. Então, por isso que a gente diz que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, porque o numerador tende a 0 e o denominador tende a 0, entendeu? Então, mas quando a gente olha a divisão em si, o quociente, né? O que 0 sobre 0 representa? É uma indeterminação, tá? Pode ser 0, pode ser infinito, pode ser um número, então tem várias possibilidades. Então, 0 sobre 0, ele não está definido, tá? Então, 0 sobre 0 não está definido, tá bem? Então, vamos lá. De forma geral, tá? Esse que a gente pegou aqui foi só um exemplo, mas de modo geral a gente vai estar tratando funções assim, ó, onde eu tenho um quociente, ou seja, eu tenho uma divisão aqui, e aí em cima eu tenho uma função, embaixo eu tenho uma função, certo? E aí a gente vai estar olhando o limite, tá? Um limite aqui, no caso, x tendendo a a de f de x dividido por g de x, certo? Bem, e aí o que a gente tem, né? A gente vai dizer que essa indeterminação, tá? Ela é do tipo 0 sobre 0 quando a f tender a 0 e a g também tender a 0, tá? Então, a gente está olhando o limite, né, de f de x sobre g de x. Quando essa tender a 0 e essa tender a 0, então a gente diz que a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, certo? É basicamente isso, tá? Então, em alguns casos, a gente consegue tratar essas funções com algumas manipulações algébricas, tá? Por exemplo, então, esse tipo de limite aqui a gente já fez alguns, tá? Então, em cima aqui eu tenho x ao quadrado menos 1, e embaixo eu tenho em cima eu tenho x ao quadrado menos x, e embaixo x ao quadrado menos 1, tá? Então, bem, ó, se você olhar, essa de cima, ela tende a 0, né? Porque essa de cima, por si só, ela é contínua, né? Então, ela iria para 1 ao quadrado menos 1, que dá 0, tá? E aqui, a de baixo, ela tende para quem, né? Ela tende para 1 ao quadrado menos 1, que também dá 0, tá? Então, aqui eu teria uma indeterminação, esse limite aqui, ele me dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ok? Só que, por meio de manipulação algébrica, eu consigo ultrapassar essa minha dificuldade. Então, aqui, por exemplo, em cima eu posso colocar um x em evidência. Então, quando eu coloco esse x em evidência, então fica x, né? X menos 1, tá? E aqui embaixo, isso aqui é um produto notável, né? É o quadrado, é a diferença de quadrado. Então, fica x mais 1, x menos 1. E aí eu consigo cancelar este com este, tá? Então, eu vou olhar o limite apenas de x sobre x mais 1, tá? E aqui agora, essa é uma função contínua, tá? Porque aqui o denominador, ele não zera mais, né? Quando o x vai para 1, isso vai para 1 mais 1, que é 2, né? Então, aqui basta usar continuidade, então fica 1 sobre 2, e aí está resolvido o problema. Então, aqui a gente utilizou alguns fatores algébricos, certo? Outro exemplo, né, é desse limite, o limite aqui, né, de seno de x sobre x, né, isso tendendo a 0. Então, se você olhar, a de cima, a função seno é contínua, ela iria para seno de 0, que é 0. A de baixo, né, ela tende a 0. Então, você teria algo 0 sobre 0. Você teria uma indeterminação 0 sobre 0. A gente já viu, né, aí a gente já utilizou propriedades geométricas, argumentos geométricos, e a gente viu que, na verdade, esse limite existe sim, e ele é igual a 1, tá? Então, aqui outro limite que seria do tipo 0 sobre 0, a gente já tratou esse limite e viu que ele era igual a 1, tá? Limite de seno de x sobre x, quando x vai a 0, é igual a 1. Então, bem, só que esses dois argumentos, argumento geométrico, argumento ali algébrico, de você tá colocando algum fator em evidência, algo desse tipo, ele vai funcionar às vezes, tá? Ele funciona às vezes.
Um método, tá, que ele vai ser bastante útil é a regra, tá aqui, certo? A regra Luftal, tá? Então, é a regra Luftal e ele vai tratar esse e outros que a gente vai ver daqui a pouco, tipos de indeterminação, tá bem? Então, ó, vamos lá. Aqui, outro tipo de determinação é quando você está vendo aqui a assíntota horizontal, tá? Então, esse caso aqui, ó, a diferença é porque o x está tendendo a infinito, tá? Antes aqui, a gente estava tratando o caso de x tender a um número, tá? X tender a A, tá? E aí, pode acontecer também do x tender a infinito, ok? E aí, também você pode ter um problema. Por quê? Quando x tende a infinito, o ln, né? O ln, ele vai crescer, ele é uma função sempre crescente, ele vai para infinito, tá? Já o x menos 1, ele é uma reta, né? Ela é uma reta, ela vai crescer, só crescer, certo? É uma reta desse tipo. Então, também vai para infinito, ok? Então, ó, também pode acontecer indeterminações no infinito. Pode acontecer indeterminações em um ponto e pode acontecer em um número, né? E pode acontecer na assíntota horizontal, ou seja, quando x vai para infinito, certo? Então, ó, aqui a gente tem outro tipo de indeterminação, né? Que é do tipo infinito sobre infinito, ok? E nesse caso também a gente vai ver como tratar essa outra situação, ok? Bem, então aqui o numerador cresce muito e o denominador também cresce muito. Então você pode interpretar, na verdade, ó, é como se tivesse uma disputa entre o numerador e o denominador, tá? Bem, o ln ele cresce, né? O ln ele cresce, x menos 1 ele também cresce, né? Ele também cresce. E aí, né? Tipo assim, quem crescer mais rápido, digamos, vence, né? Por exemplo, se o ln crescer muito mais rápido, né? Então ele vence o numerador vence do denominador e isso vai mesmo para infinito. Pelo contrário, se o denominador ele crescer muito mais rápido, né? Então o de cima ele está crescendo, ele vai para infinito, mas ele vai devagar. E o de baixo, né? Ele pode ir muito rápido e com isso essa divisão ela vai para zero, porque o de baixo está indo muito rápido. E pode acontecer deles terem algum certo equilíbrio, tá? Então, quando eles têm um certo equilíbrio, então pode acontecer de dar um número, tá? A resposta pode ser um número, ok? Então, vamos lá. Bem, e aí, né? Então pode acontecer também, né? De forma geral, eu tenho aqui um quociente, tá? Aqui pode ser num ponto ou até mesmo com o x tendendo a infinito, pode acontecer também, tá? E aí quando a minha f vai para infinito e a minha g também vai para infinito, aí eu tenho aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Então a gente viu já a indeterminação do tipo 0 sobre 0 e do tipo infinito sobre infinito, certo? Então nesse caso há competições, né? Então 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Então vai depender do comportamento de como cada função está indo para zero ou de como cada função cresce, tá? Bem, e aí, aqui por exemplo, ó, também para algumas funções, ó, incluindo tipos racionais, certo? A gente pode tentar calcular esse limite fazendo uma potência mais alta, dividindo tudo pela potência mais alta, tá? Então, a gente vai dividindo pela potência mais alta. Então, por exemplo, essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 1, aqui o x está indo para infinito, tá? Então, quando o x vai para infinito, o x ao quadrado menos 1, ele vai para infinito, tá? Por outro lado, 2x ao quadrado mais 1 também vai para infinito. Então, aqui você tinha uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Você tinha uma indeterminação desse tipo, certo?
Bem, então, como que você pode proceder? Então, eu tinha aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Aqui eu tinha 2x ao quadrado mais 1. Vou dividir tudo pela potência, pela maior potência. Então, a maior potência que eu tenho envolvida aqui é x ao quadrado. Então, se eu dividir tudo por x ao quadrado, né? Então, vou dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado. E aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Bem, aqui, né, o x ao quadrado, esse com esse, né, fica 1. Bem, fica 1 menos, né, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado, né? E aqui, ó, vai ficar só 2, né? E aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Ok? Bem, só que como o x vai para infinito, né? Como o x vai para infinito, esse daqui, ó, ele vai para zero. E esse daqui também ele vai para zero, tá? Então, o que é que vai me restar? Esse 1 e esse 2. Então, isso daqui ele vai estar indo, na verdade, para 1 sobre 2, certo? Vai estar indo para 1 sobre 2. Bem, então, por meio dessa técnica, a gente pode, algumas vezes, né, calcular essas indeterminações. Mas, esse método não funciona sempre. Por exemplo, não funciona para isto, tá? Aqui você não tem potências no ln ali, tá bom? Então, não funciona sempre. E aí, novamente, né? Uma que vai nos ajudar vai ser a regra de L'Hopital, tá? A regra de L'Hopital. Então, já falei 2 vezes dessa regra de L'Hopital, que ela vai nos ajudar, mas eu ainda não mostrei, tá? Bem, então, tá aqui. Essa aqui é a regra de L'Hopital. Então, ela vai servir aqui para os nossos tipos de indeterminações, tá? Então, primeiro, vamos ver o que é que ela pede, tá? Então, a gente vai estar tratando, né, do caso do limite de f aqui sobre g, né? E aqui o x pode ir tanto para o número ou então, no caso, para o infinito. Então, o que é que ele pede sobre essa função e essa função, né? São as hipóteses. Então, ele pede que as duas funções elas sejam, então, f, né, e g sejam deriváveis. Ou seja, ela está pedindo que você consiga derivar, tá? Ok? E aí ele está pedindo que a de baixo, né, a derivada de baixo seja diferente de zero, tá? Perto do a, né? Ou seja, perto desse númerozinho a aqui, que é onde você está analisando, tá? Então, a derivada do de baixo, ela tem que ser diferente de zero, perto do a, tá? Ok? Exceto, possivelmente, no próprio a. Então, no a, você não precisa disso. Mas próximo dele ali, tem que ser diferente de zero, tá? Bem, e aí, aqui você tem as indeterminações, né? Ou seja, se a AF vai para zero e a G vai para zero, né? Ou seja, isso daqui iria lhe dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E se, né? Ou então você tem que elas vão para infinito. Então você teria indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tá? E aí pode ter sinal, né? Mais infinito, menos infinito. Nenhum deles você sabe o que acontece. Então, se você tem f e g deriváveis e a derivada de baixo, né, é diferente de zero próximo do a, e você tem determinações ou do tipo 0 sobre 0 ou do tipo infinito sobre infinito, então aqui é que está a grande ajuda que ele nos dá, certo? Então, o limite lá que a gente estava querendo calcular, agora você pode trocar as funções, tá, pelas derivadas, ok? Pode trocar as funções pelas derivadas, então olha aqui, certo? Então, a expressão basicamente a mesma, então você tinha o limite de x tendendo a de f sobre g, então isso vai ser igual ao limite de f' sobre g', tá? Então, se, claro, esse limite existir, tá? Ok? Então, pode ser. E a mesma coisa vale, né? Se em vez de você olhar o x tendendo a, tivesse x tendendo a infinito. Ok? Então, é só reescrever. Ok? Então, essa regra, querendo ou não, ela ajuda bastante, tá? E vocês vão ver
quando a gente for fazer os exemplos. Bem, então, vamos lá. Algumas observações. Então, aqui, né, a regra de L'Hopital diz que o limite de uma função quociente, então, função quociente, porque é a divisão de duas funções, é igual ao limite dos quocientes das suas derivadas, tá? Então, você basicamente trocou a função pela derivada, tá? Desde que, né, as condições dadas sejam satisfeitas. Que condições são essas? São as hipóteses, né? Das duas serem deriváveis, delas ser diferente de zero, perto do A, tá? E tendo as indeterminações aqui, ou do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? É especialmente importante verificar as condições relativas aos limites de f e g antes de usar a regra de L'Hopital, certo? Ok? Então, verificar mesmo se você tem uma indeterminação, ok? Bem, uma segunda observação é que a regra de L'Hopital é válida também para os limites laterais, tá? Então, também vale, tá? Então, a regra de L'Hopital é válida, né? Se você tiver limite lateral, porque aqui, ó, foi apresentado o limite de x tendendo a A, né? Mas se você tivesse o limite, né? Vou até escrever aqui. Se você tivesse o limite de x tendendo a A só pela direita, vale a mesma coisa, tá? Vale a mesma regra, certo? Então, se você tivesse só aqui o limite lateral, ou à direita, ou à esquerda, também ele continua valendo. Então, tudo vai valer só para o limite à direita. Então, tudo valendo só para o limite à esquerda, tá? Para limites no infinito também, né? Limites no infinito, então, eu já até comentei, né? Se você tivesse infinito aqui, daria certo. No infinito ou no menos infinito, tá? Então, é só você trocar tudo por x tendendo à direita, x tendendo à esquerda, ou x na infinito, x a menos infinito, tá? Então, continua sendo verdadeiro, tá bom? E aí, aqui, um caso especial, né? Que aí facilita a demonstração, é quando você tem essas condições aqui, ó. F de A igual a F de G, tá? E você ainda tem que as derivadas são contínuas, porque aqui você não pede, né? Você pede que seja derivável, ou seja, que exista a derivada. Se você tiver mais isto, né? E também isto, aí fica mais fácil de você demonstrar, tá? Porque a demonstração dela é um pouco mais complicada. Então, aqui é feito, né, a demonstração, certo? Só que essa demonstração é feita nesse caso aqui, onde você tem várias outras exigências. Mas não é necessário, tá? Ele vale sem aquelas exigências extras. Você só precisa disto, tá? E das indeterminações, certo? Então, se você tem aqui, né? Então, Então, aqui a gente consegue demonstrar, ó, o limite aqui da f' sobre g', se f e g elas são contínuas, né? Então, o limite é igual, aí fica f' de A, f' de g, certo? E aqui, como ela é diferente de zero, pode estar aqui embaixo. Então, é a regra do quociente. E aqui, ó, daqui para cá, a gente usa a definição, tá? É a definição de derivada. Então, f de A, f de x menos f de A dividido por x menos A. Então, aqui, daqui para cá é a definição de derivada, certo? Daqui para cá, a gente usa a do quociente, né? O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, aqui eu tenho o quociente de limite, então fica o limite do quociente, certo? Bem, e aí, daqui para cá, o que é que eu uso? Eu uso que isso daqui é zero e isso daqui é zero, né? E depois eu consigo cancelar este com este daqui, certo? Então, fica só f de A e f de G, certo? Então, fica isso daqui, ok? Então, que eu cancelo este com este, tá? Eu fico com isso. E aí depois, eu estou pedindo que esse seja zero e esse seja zero, né? Então, eu posso pegar e fico só com esse daqui. Então, isto é igual a isto, que é justamente a minha hipótese, tá? Mas, repetindo, eu não preciso disso, não preciso disso e não preciso disso, tá? Esses 3 pontos a mais é só para facilitar a demonstração nesse caso, mas ele continua valendo somente com isso daqui, tá? Só porque para demonstrar esse caso é mais complicado, então com essas hipóteses adicionais a demonstração fica mais simples, tá? Bem, primeiro exemplo
é aquela f grande que a gente viu lá no início da aula, tá? Então, o que a gente tem? Encontra o limite, né? A gente já viu que o limite aqui, né? Ele vai para o ln de 0, que dá 1, né? E o x menos 1, ele vai para 1 menos 1, perdão, ln de 1 que é 0 e 0. Ou seja, a gente tem que aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Ok? Então, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que mais que a gente precisa, né? A gente precisa que as funções sejam deriváveis, f sejam deriváveis. Aqui f é o ln, g aqui é a x menos 1. Elas são deriváveis? Sim, né? O ln é derivável, eu sei que a derivada dele é 1 sobre x, né? E a derivada de x menos 1 é 1, tá? Então, elas são deriváveis. E a derivada, né, da g, ela é 1, que é diferente de 0 em todo ponto, né? Em particular, perto do 1. Do 1, que é o 1 aqui, certo? Bem, então a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, tá? A gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, eu tenho basicamente o seguinte. Eu quero calcular esse limite, aqui é f, aqui é g, né? F e g. Então, eu posso trocar aqui pela derivada, né, de f é a derivada de g, certo? Então, ó, quem é a derivada de f? ln de x. Quem é a derivada de f, né? É a derivada do ln, que é 1 sobre x. Quem é a derivada de g, né? É a derivada de x menos 1, que é 1. Ou seja, então, eu fico somente com o limite de 1 sobre x, certo? Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a 1, isso é contínuo, né? Então, é 1. Então, observe como fica bem mais simples. Então, eu concluo que o limite de x tendendo a 1 do ln de x menos 1 é igual a 1, certo? Ok? Então, eu tinha uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, mas observe que o limite existe e é 1, tá? Ok? Então, isso também não quer dizer que sempre que é 0 sobre 0 dá 1, tá, gente? Não, é nesse caso. Quando dá 0 sobre 0, é a indeterminação. Pode dar várias coisas. Nesse caso, deu 1. Outro exemplo. Calcule o limite da exponencial de x, né? E x ao quadrado, aqui com x tendendo a infinito, certo? X tendendo a infinito. Então, o que a gente tem? Bem, eu posso olhar aqui a f de x é a de cima, a g é a de baixo, tá? Então, quando x vai para infinito, essa tende para quê, tá? Vai para exponencial de infinito, né? Ou seja, vai para um número muito grande também e vai para infinito. E a x ao quadrado, né? Quando x vai para infinito, isso também vai para infinito. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, ok? Então, eu estou nesse caso aqui, certo? Ok? As funções são deriváveis, né? E a derivada da de baixo é diferente de zero, né? Bem, sim, né? Se eu for olhar, quem é a derivada aqui da minha f, né? É a própria exponencial de x. Quem é a derivada da g, né? É 2x. Isso é diferente de zero? Sim, para x muito grande, isso daqui é diferente de zero, né? Para x muito grande, certo? Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, tá? Então, ó, aqui eu tenho o limite de f sobre g, né? Então, aqui eu posso colocar quem, ó, as derivadas, tá? Posso colocar as derivadas. Então, quem é a derivada da exponencial? É a própria exponencial. Quem é a derivada de x ao quadrado, né? Eu já tenho até dito aqui. É 2x, certo? Bem, e agora, como que eu calculo esse limite? Ó, se você olhar, a de cima, ainda, quando x tende a infinito, ela ainda vai para infinito. E a de baixo é 2x. Quando o x vai para infinito, isso ainda vai para infinito. Então, aqui, ó, né? Esse limite aqui, ele ainda é do tipo infinito sobre infinito. Eu ainda tenho uma indeterminação, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma segunda aplicação de L'Hopital. A gente aplica L'Hopital agora
para esse limite, tá? As derivadas dessa existe, derivada dessa existe, a derivada dessa é 2, então é diferente de zero, então eu posso aplicar a regra do L'Hopital para essa daqui agora, tá? Então, para essa daqui, como é que vai ficar, né? Bem, eu posso botar a derivada dessa aqui, né? E aqui posso botar a derivada dessa, tá? Então, ó, então esse daqui para cá é o que a gente já tinha visto daqui para cá, né? E daqui para cá eu vou usar L'Hopital novamente, tá? Vou usar L'Hopital novamente. Então, ó, a derivada dessa é esta, tá? E a derivada desta é 2, né? 2. Pronto. Então, esse limite aqui agora, ó, esse limite que eu obtive aí, né? Ele vai ser igual a, né? Bem, esse 2 aqui de baixo é uma constante agora. Então, e esse daqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de x. Quando x vai para infinito, fica infinito. Sobre 2 aqui, então é infinito ainda, tá? Infinito dividido só por uma constante ainda é infinito, certo? Então, ó, eu queria esse limite, apliquei L'Hopital, cheguei nesse, tá? Nesse limite. Mas esse limite aqui, por sua vez, ainda é a indeterminação. Então, eu aplico o L'Hopital novamente e cheguei nesse limite. E esse limite eu consigo calcular, que deu infinito. Então, este limite aqui é infinito, certo? E eu posso aplicar esse L'Hopital várias vezes, tá? 1, 2, 3, 4. Porque, geralmente, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio de grau 2 embaixo, né? Porque embaixo aqui, ó, eu tenho um x ao quadrado. Toda vez que você deriva, você diminui um grau do polinômio, né? Se você tivesse x3, então provavelmente você ia ter que aplicar L'Hopital 3 vezes nesse exemplo para você chegar em uma resposta, tá? Porque você vai fazendo isso e vai eliminando potências, né? Toda vez que você deriva, você elimina potência. E aí, cada vez que você usa o L'Hopital, você deriva e diminui uma potência até que você encontra só uma constante lá embaixo. Aí o problema está resolvido do limite, tá? Bem, vamos olhar essa daqui, né? Então, eu vou olhar f aqui como sendo ln de x, g aqui como sendo raiz cúbica de x. Ou vou escrever desta forma que eu prefiro, tá? Então, bem, essa daqui, o limite é indo para infinito, tá? Então, quando o x vai para infinito, o ln vai para onde? Vai para infinito, tá? Quando o x vai para infinito, x elevado a 1/3, a raiz cúbica de x, também vai para infinito. Então, esse limite aqui, ele é uma indeterminação do tipo... então, a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Bem, agora eu vou olhar as hipóteses. F e G são deriváveis? Né? Sim, né? F e G são deriváveis. A derivada da F, a derivada do ln é 1 sobre x. E a derivada da G, né? Vai ser 1/3, né? X elevado a menos 2/3, tá? Diminui 1 no expoente, né? Isso daqui é diferente de 0 para x próximo, né? Próximo de onde eu estou olhando o limite, no caso é infinito. Próximo do infinito. Muito bem. Certo. Então, eu posso, né? Então, eu posso aplicar L'Hopital. Então, por L'Hopital, eu tenho aqui o limite de x tendendo a infinito, né? Do ln de x sobre a raiz cúbica de x. Isso vai ser igual ao limite de x tendendo a infinito, né? De quem? Das derivadas, né? Então, quem é a derivada do ln? Vou até botar aqui. Assim, né? E eu já tinha até calculado, né? Tinha calculado. Então, aqui, né? As derivadas eu já tinha calculado. Então, 1 sobre x, né? E aqui fica 1/3
de x menos 2/3. Tá? Aí você olha, né? Ó, quando x vai para infinito, né? Essa daqui tende a zero, né? E essa daqui também tende a zero. Então, é uma indeterminação do tipo infinito, ou do tipo 0 sobre 0. Então, posso aplicar L'Hopital de novo, tá? Bem, só que, se você ficar aplicando L'Hopital aí, talvez você nem consiga chegar a uma resposta, tá? Então, fique atento, que também não é só porque é uma indeterminação e dá para usar L'Hopital que a gente vai usar, tá? Aqui, nesse limite, dá para usar L'Hopital, né? Você vai chegar em outro limite, né? Só que você vai fazendo isso e não vai melhorando, vai piorando os limites que você vai encontrando, tá? Então ele ajudou aqui na primeira etapa, que foi para eliminar o ln, porque com ln ficava difícil, tá? Então aqui, ó, eu vou olhar para isto, 1 sobre x dividido por 1/3 de... Eu vou só organizar aqui esse monte de potência, tal. Por quê? Isso daqui, ó, é 1 sobre x, né? E aqui, ó, fica 1 sobre 3, né? E como esse expoente é negativo aqui, ó, né? Então, ele é uma fração. Então, pode escrever ele aqui embaixo, 2/3, tá? Então, isso daqui nada mais é do que 3x a 2/3, né? Dividido por x, certo? Então, isso daqui, ó, é 3, né? Então, aqui tem 1, né? Então, a gente pode simplificar aqui. Então, fica 1 sobre 1/3, certo? Então, ó, só reescrevi, tá? Só reescrevi, não vou usar L'Hopital. Em alguns casos, é melhor você só reescrever, ajeitar. Então, ó, vai ficar 3, né? E aqui vai ficar x 1/3, tá? Bem, então, ó, aqui em cima eu tenho uma constante e aqui embaixo, ó, isso é a raiz cúbica, né? A raiz cúbica, ele com x indo a infinito, isso daqui, né, ficaria como se fosse 3 dividido para infinito, né? Porque o de baixo vai para infinito. Só que um número fixo aqui, paradinho, dividido por infinito, isso é zero, tá? Então, isso daqui é igual a zero. Então, não é porque eu posso usar L'Hopital que eu vou usar L'Hopital. Às vezes tem um caminho mais fácil. Então, aqui, ó, eu vi que era só coisas de potência de x, eu vou lá organizar a potência e aí eu já resolvo, tá bom? Bem, vamos lá. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Aqui eu tenho tangente de x menos x de x ao cubo, tá? Então aqui em cima, ó, o x vai a zero. Então a de cima ela vai tender aqui a tangente de 0 menos 0, que é 0. E a de baixo vai tender a 0 ao cubo, que é 0. Então eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Então a de cima eu consigo derivar, a de baixo também, tudo bonitinho. Então o que a gente vai fazer é aplicar regra de L'Hopital, tá? Então, ó, o limite está aqui, então eu posso só trocar pelas derivadas. Então, derivada da tangente é a secante ao quadrado, derivada de menos x é menos 1, tá? E aqui, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, tá bom? E aí, esse daqui ainda é um limite, uma indeterminação, tá? Então, nesse caso aqui não tem como ajeitar a potência, não tem outra propriedade, a gente vai tentar utilizar L'Hopital de novo. E ela, por que a gente vai usar L'Hopital? Porque é uma indeterminação, né? Então, aqui, ó, isso daqui ele tende a zero, né? E aqui a secante ao quadrado de zero é 1, então fica 1 menos 1, 0, né? Então, aqui é do tipo 0 sobre 0 novamente. Então, o limite original era a indeterminação 0 sobre 0, usei L'Hopital, encontrei outro limite com indeterminação 0 sobre 0. Então, eu vou aplicar novamente L'Hopital, tá? Então, tenho que verificar. Essa é derivável, a de cima, a de baixo também é derivável. Então, eu vou utilizar L'Hopital, tá? Então, qual é a derivada da de cima? Então, a derivada de secante ao quadrado fica 2, né? Ficaria 2 secante de x, né? Vezes. Quem é a derivada da secante? Porque aqui é tipo regra da cadeia, né? A derivada da secante é secante
vezes a tangente, né? A derivada de menos 1 é 0, né? E embaixo fica 3, a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então, eu tenho secante com secante. Opa! Secante vezes tangente. Secante com secante fica secante ao quadrado vezes tangente. Aqui embaixo fica um 6, né? Então, eu fico com esse limite aqui agora, tá? E aí? Esse limite, agora a gente consegue calcular, né? Bem, aqui eu tenho aqui, tá aqui o limite, tá? E aí o que, é que a gente vai observar, tá? Bem, o limite, né? O limite da secante ao quadrado é isso aqui, ó. Limite da secante ao quadrado, porque a secante é contínua, né? O limite da secante ao quadrado de x com x tendendo a zero, isso daqui é a secante ao quadrado de zero, que vai dar 1, né? Então, o que, é que a gente pode fazer? Aqui eu posso olhar como um produto, né? Eu vou usar a gente usa a regra do produto, certo? Usa a regra do produto. E aí, ó, eu fico com o limite dessa secante, tá? Ao quadrado, feito aqui, ó. E aí, esse 1 sobre 6 é esse 1/3 que está aqui, é uma constante eu posso tirar. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, fica 1 sobre 3, já coloquei aqui fora que é uma constante. Esse daqui, ó, vou ver como um produto disto por isto, certo? Então, fica o limite da secante ao quadrado, porque eu sei que é 1. E o outro fica o limite da tangente sobre x, certo? Então, ó, esse daqui, né? Porque a secante é contínua, isso é igual a 1, certo? E tangente de x sobre x, né? Tangente de x sobre x, deixa eu ver se... Não, perdão. Ok. Então, aí, tangente de x sobre x, você pode utilizar L'Hopital nesse limite aqui, ó. Só nesse, tá? Então, quando você vai aplicar L'Hopital nele, é derivável, tá? Tangente, né? Essa tangente aqui, ó, vai ficar tangente de 0, que é 0, e aqui vai ficar 0. Então, é outra indeterminação do tipo 0 sobre 0. São deriváveis, porque a tangente é derivável e x também é derivável, tá? E aí, então, você pode usar L'Hopital novamente. Então, você tinha parado bem aqui, né? Então, aqui vai ficar a derivada da tangente, né? Que é secante ao quadrado. Então, ó, aqui para cá eu vou derivar. Derivada de x dá 1, tá? Então, vai ficar só o limite da secante ao quadrado sobre 1. Então, esse 1 de baixo aí não vai fazer diferença. E o limite da secante, né, ao quadrado é 1, que a gente tinha acabado de ver bem aqui, né? O limite é 1. Então, esse limite aqui vai valer 1. Então, você vai ficar só com 1/3 vezes 1, que é 1/3, né? Então, esse limite aqui é igual a 1/3, certo? Igual a 1/3. Outro modo de você ver esse limite bem aqui, ele diz, né? É você olhar, escrever ali, ó, tangente de x sobre x, escrever como a tangente como sendo seno sobre o cosseno, né? Dividido por x, então vai aparecer um x aqui, certo? E aí você olha o seguinte, ó, você olha como sendo seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno. Porque esse limite aqui você já sabe quem é, né? O seno de x sobre x, ó. A gente até mencionou ele aqui na aula. É 1, tá vendo, ó? É 1, certo? Então, você sabe, né? Nesse último aí, se você quiser, não precisa usar L'Hopital, né? Porque esse vai para 1, né? Então, esse aqui ele vai para 1. E esse daqui é contínuo, né? Então, porque fica o cosseno de 0 que dá 1. Então, 1 sobre 1 vai para 1. Então, você ganharia que isso daqui era 1, né? Então, ficaria só 1/3 ali que estava na frente. Então, nesse último limite, ou você usa, né? Aquele outro seno de x sobre x, ou você usa o L'Hopital novamente. Tá bom? Bem, e aí a gente tem algumas outras indeterminações. Aqui a gente tem o produto indeterminado.
tá? Então, no caso, né, a única diferença aqui é que você vai ter um produto. O que você quer calcular é o limite de f de x e g de x, tá? X tendendo aqui a ou a infinito, tá? O que quer que seja. E aí, um vai tender a zero e o outro vai tender a infinito, certo? Então, a gente diz que isso daí é indeterminação do tipo zero infinito, certo? É indeterminação do tipo zero infinito, tá? Bem, e como que a gente resolve isso daí? Bem, basta você escrever o seu limite de uma dessas formas aqui, tá? Então, você tem f vezes g, né? E aí você pode então escrever assim, ó, f 1 sobre g, tá? E daqui é a mesma coisa, é só um modo de escrever. Por quê? Agora f vai para zero e o de baixo, que é 1 sobre g, né? Como g vai para infinito, esse vai para zero. Então, você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Então, quando você tem uma 0 infinito, você consegue transformar em uma 0 sobre 0. E essa daqui você consegue resolver por L'Hopital, certo? Então, você só reescreve e usa L'Hopital. Basicamente é isso, tá? Então, você pode escrever tanto desse tipo quanto desse outro tipo, ó. Você deixa g em cima, que já vai para infinito, e aí você escreve 1 sobre f aqui. Então, essa fica indo para infinito, porque já ia, né? E agora, essa daqui fica 1 sobre 0, né? A de baixo vai ficar 1 sobre 0, que é infinito, certo? Então, ou esse modo, que agora vai ficar 0 sobre 0, ou esse daqui, que vai ficar do tipo infinito sobre infinito, certo? E aí, depois é só você usar a regra de L'Hopital, tá? E você resolve, ok? Aqui tem um exemplo. Então você tem aqui, ó, o limite. Observe, ó, aqui é x tendendo a zero pela direita. Mas a gente viu na observação lá, né, que vale só se eu tiver limite à direita. Então vale tudo só para limite à direita, tá? Bem, e aqui, observe, você tem um produto, tá? Você tem um produto x e a linha de x. Você não tem um quociente, você tem um produto. Então, se f for x e ln e g aqui, por exemplo, for ln de x, né? Então, essa daqui, ó, quando x vai para zero, vai para zero. Essa daqui vai para menos infinito, tá? Quando x vai para zero. Então, você tem um produto aí do tipo zero menos infinito, ok? Então, o que é que você faz? Você reescreve. Então, ó, eu tinha aqui x ln de x, tá? Aí, aqui, ó, você escreve, repete uma delas, no caso, repetiu a ln, e a outra, ó, que era x, você escreve embaixo como 1 sobre x, certo? E aí, pronto. Aqui agora você está do tipo infinito, menos infinito, infinito. Essa, tá? E aí você consegue usar L'Hopital. Daqui para cá, ó, você usa L'Hopital. Então, você derivou. Quem é a derivada de ln? É 1 sobre x. Quem é a derivada de 1 sobre x, né? Então, a derivada de 1 sobre x, né, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Ok? E a derivada do ln é 1 sobre x, certo? Bem, aí, com isso, ó, só tem um monte de potência aqui. Aí você pode fazer igual naquela hora. Você só ajeita esse monte de potência. Menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, isso vai ficar menos, tá? E aqui vai ficar x ao quadrado sobre x, né? Então, fica só o menos x. Então, você só ajeitou esse monte de potência, ficou menos x. E aí ficou fácil, né? O limite de menos x quando x vai a zero, dá zero, tá bom? Então, problema resolvido. É só você mudar o jeito que você escreve, tá? E aí, fica essa observação aqui, que quando você tinha ali, ó, x ln de x, no caso, você repetiu esta, não foi, ó? Você deixou aqui, e aí você escreveu 1 sobre a outra, né? Então, no caso aqui, a outra é 1 sobre x, então... no caso, a outra é x, então ficou 1 sobre x. Você poderia ter também escrito assim, ó,
igual, aí deixa essa, né? E aí, né, você deixa essa e aí bota 1 sobre o ln aqui, tá? Só que desse jeito, quando você derivar, as derivadas dessa ficam mais feias, tá? Então fica ruim, não é tão boa para você calcular o limite. Então, como tem essas duas opções, às vezes uma fica mais simples e a outra fica mais difícil. Então, dependendo da escolha que você faça, pode ser que uma seja mais simples ou mais difícil, tá bom? Então, fica atento às vezes, olha as duas, para ver qual que depois dá um limite mais simples, tá? Aqui a gente viu, né, ó, aqui a gente viu o produto, né? Então, que o produto é do tipo 0 infinito, e aqui a gente tem a diferença, tá? Então, a diferença é do tipo, então, eu tenho aqui um limite, e é só uma diferença, f menos g, tá? E aí se dá quando eu tenho uma tendendo a infinito e a outra tendendo a infinito também. Infinito, infinito. Então, é como se você tivesse infinito menos infinito, tá? Infinito menos infinito. Então, olha aqui, vamos só relembrar. Determinações que a gente viu. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, e agora infinito menos infinito. Então, ok? Essas duas aqui, essa e essa, a gente faz por L'Hopital. Essa daqui a gente transforma, né? A gente transforma em uma dessas, tá? A gente transforma em uma dessas duas e aí usa L'Hopital, certo? E essa outra aqui, né? Bem, essa daqui ela é chamada de determinação do tipo, tá? Menos infinito, infinito menos infinito, né? Eu tenho uma diferença e os dois vão para infinito. De novo aí há uma disputa, tá? Há uma disputa para ver quem ganha, né? Ok? Se a f ganhar, né? Se ela for para infinito muito mais rápido, né? Na frente de g, então isso vai para mais infinito, né? Por outro lado, se a g for para infinito muito mais rápido, então isso daí vai ser puxado para menos infinito. Agora, pode ser que elas se compensem, né? Elas vão assim ter uma certa estabilidade. E aí pode ser que dê um número, tá? Dê um número mesmo, dê um valor, tá? Bem, então vamos ver aqui como que a gente vai tentar, tá? Então aqui ela não tem muito uma regrinha assim, eu faço isso e vai dar certo, tá? Então o que você vai tentar, né? Você vai tentar aqui, tenta converter a diferença em um quociente, tá? Você tenta, dependendo da expressão que lhe for dada, você vai tentar. Não tem aquele passo a passo bem direitinho que você vai fazer vai dar certo. Então aqui vai depender muito das funções mesmo, tá bom? E aí você tenta encontrar de algum modo um quociente comum, alguma coisa, para trazer também para uma situação dessas, tá? Ok? Então, e depois a L'Hopital. Então aqui nesse exemplo, você tem secante e tangente, tá? Então, observe o seguinte, e aqui é π sobre 2 à esquerda, né? Π sobre 2 à esquerda. Então, ó, quando você tem a secante, né? Então, aqui, ó, a secante de x, ele é 1 sobre o cosseno, tá? No π sobre 2, né, que é 90 graus, o cosseno ali ele vale 0. Então, isso daqui, ó, ele vai estar tendendo, na verdade, a infinito. Mais infinito porque está à direita, ele se aproxima por valores positivos do cosseno. E a tangente, né, ela também, né, porque a tangente, ela é seno sobre o cosseno, tá? Então, a seno vai para 1, mas a cosseno vai para 0. Então, isso daqui de novo está dando para infinito. Então, ó, essa tende a infinito e essa tende a infinito. Então, se você for ver, isso daqui dá um limite do tipo infinito menos infinito, tá? Então, fica uma indeterminação. Então, o que é que você vai tentar fazer?
tentar descrever de algum modo como um quociente comum. Mas aqui é muito simples, porque ó, tanto na expressão da secante quanto na expressão da tangente aparece um cosseno. Então, esse secante de x menos tangente de x, ele está gritando, pedindo pelo amor de Deus para você escrever como, escrever explicitamente aqui as formas, né? E aí ele bota tudo sobre cosseno, então vai ficar 1 menos seno. E agora você tem escrito como um quociente, ó, tá? E agora você vê, então, isso daqui vai me dar uma indeterminação? Bem, ó, isso daqui, o cosseno, né? Quando o x vai para π sobre 2, ele vai para 0. 1 menos o seno, ele vai para quê? Bem, o seno, né? No π sobre 2, ele é 1. Então, vai para 1 menos 1, né? Vai para 1 menos 1, que é 0. Então, isso daqui está dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Do tipo 0 sobre 0. Então, em vez de trabalhar com essa agora, você vai trabalhar com essa. Tá? Então, você trata essa como sendo f, essa como sendo g. Então, você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, são deriváveis? Sim. A derivada é diferente de 0 próximo do π sobre 2. É diferente da derivada da g? Sim, né? Porque a derivada do cosseno é seno e no π sobre 2 ali é diferente de 0. Ótimo, então dá para usar L'Hopital, tá? Dá para usar L'Hopital? Então é só derivar, tá? Então depois de fazer tudo isso daqui, ó, né? Você vem por aqui, chegou aqui, né? Usa L'Hopital aqui, usa L'Hopital. Então bota sua derivada. Quem é a derivada de 1 menos o seno, né? Menos cosseno. Quem é a derivada do cosseno aqui? Menos o seno, tá? Então, menos por menos aqui, né? Cancela. E aí, no π sobre 2, aqui vai ficar contínuo, né? Porque aí do cosseno vai dar 0, porque vai ficar cosseno de π sobre 2 sobre o seno de π sobre 2. Aqui é 0, aqui é 1, dá 0. Então, você transforma aquela sua diferença em um quociente, viu que dava uma indeterminação, usou L'Hopital e conseguiu o resultado, tá? Então, esse limite aqui dá 0, ok? Bem, e aqui você ainda tem determinações de potência, tá? Então, a gente viu de produto, de diferença, né? E de potência também, tá? Então, potência é quando, né? Você tem aqui uma F elevado a uma potência G, tá? E aí, ó, os limites aqui, por exemplo, se F e G vão para 0, né? Então, fica um do tipo 0 sobre 0. Outra indeterminação, se a base, né, a F, vai para infinito, né? E a G, que é o expoente, vai para 0. Então, fica infinito sobre 0. Isso também é uma indeterminação, tá? Aqui, a outra, se a base vai para 1 e o seu expoente, né, a base vai para 1, ó, o expoente aqui vai para infinito. Então, fica 1 sobre infinito. Então, vamos botar aqui de novo, ó, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, o que mais? Infinito menos infinito, né? E agora você ainda tem essa, ó, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito, certo? Tudo isso são indeterminações, certo? Bem, e aí a ideia aqui é você usar logaritmo natural, tá? Você usa o logaritmo para tentar resolver. Porque quando você usa o logaritmo, ele tem aquela propriedade que o que era um expoente, ele desce e deixa multiplicando, né? Então, isso é a propriedade importante do logaritmo que vai ajudar, tá? Bem, então, você, né, pode pegar, ó, se você tem aquela expressão f de x elevado a g de x, né? Se você chama isso de y, tá? Então, isso daqui, né? Quando você passa o ln... Perdão. Quando você passa aqui o ln, então, fica o ln de f de x elevado a g de x, né? Então, a propriedade do ln é que ele tira esse expoente e deixa multiplicando aqui, ó. Então, você tem agora, ó,
um produto aqui, tá? Você tem esse produto. E esse produto pode dar uma indeterminação, tá? Ele vai lhe dar uma indeterminação, certo? E aí você resolve essa indeterminação, tá? E aí você descobre o limite do ln de y. Aí depois você passa a exponencial, elimina o ln e fica só com y, certo? Bem, vamos para um exemplo. Talvez seja mais simples. Então, ó, aqui faz o papel da f e aqui, ó, o papel da g, né? O limite é x tendendo a 0, tá? Bem, essa f aí, né? Essa f, que seria 1 mais seno de 4x, ela vai tender para quantos, né? Vai para 1 mais seno de 0, seno de 4 vezes 0, na verdade. Seno de 4 vezes 0, seno de 0, que dá 0. Isso vai para 1, né? Ok? A g, né, é a cotangente, né? A cotangente de 0, isso vai para infinito, tá? Vai para infinito. Porque a cotangente, né, é o cosseno sobre o seno, né? E no zero, o denominador ali tá dando 0, então vai para infinito, tá? Então, aqui você tem algo do tipo 1 elevado a infinito, né? Que é essa indeterminação aqui, certo? Então, 1 elevado a infinito. Então, dá uma indeterminação, certo? Então, bem, o que é que você pode fazer? A gente pega essa expressão aqui todinha, ó, tá? Chamou de y. Então, você pega y igual a 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x, tá? Passo ali n, né? Quando eu passo ali n, esse expoente aqui, ele vem aqui só para frente, ó, multiplicando, certo? E aí fica ln de y, né? E agora, ó, o que é que você tem aqui? Bem, aqui você vai ter uma indeterminação. Por quê? Esse daqui vai para infinito, né? E esse daqui, ó, tá indo para o ln, né? Esse daqui vai para 1, né? Então, ln de 1 é 0. Então, você tem uma indeterminação do tipo 0 infinito. A determinação no produto, 0 infinito, certo? Bem, e aí com isso, né? E aí com isso, o que você vai ganhar reescreve, né? Você vai reescrever, então, o limite aqui, ó, o limite, né? Você vai passar o limite, certo? Então, tá aqui o limite de y. Eu vou escrever um desses embaixo, né? Então, esse daqui a gente repetiu, ó, tá aqui, repetiu, tá? E aí, então, você repete ele, 1 mais o seno de 4x, né? E o outro, 1 sobre cotangente de x. Mas 1 sobre cotangente é tangente, tá? Então, tá aqui tangente, certo? Então, você ganhou isso. Ok? Bem, e aí tá nas condições de você usar, né, L'Hopital. Então você vai usar L'Hopital, deriva. Então a derivada aqui da tangente, secante ao quadrado. Derivada do ln de 1 mais seno de 4x, né? Então vai ficar 1 sobre a função, né? Aqui é regra da cadeia, tá? Derivada da de dentro aqui, que seria lá a u, né? Então dá 4 cosseno de 4x. Certo? Bem, e aí, quando você faz isso daqui, né? Isso daqui é contínuo, tá? Essa expressão aqui, ó, essa função, ela é contínua, porque secante de 0 dá 1. Então, aqui embaixo dá 1, né? Aqui, esse parte dá 0. Isso daqui, ó, dá cosseno de 0, que dá 1, né? Então, fica 4 vezes 1 dividido por 1, né? E dividido por 1 dá só o 4, certo? Porque isso tudo é contínuo, não tem mais problema em denominadores. Então, o que foi que você ganhou?
você ganhou que o limite de ln de y é igual a 4, né? Com x tendendo a 0 pela direita, né? Bem, então, só o que eu faço aqui, que a gente pode fazer, né? É olhar essa expressãozinha, tá? Ó, a gente olha a nossa função, chamar essa função de f, tá? Essa f aí. Não, tá? Vou olhar assim que y, né, é igual a ln de y, tá? Então, o limite de y, ele é igual, né, ao limite tá? A esse limite de x tendendo a 0, tá? Como a é contínua, né? Então fica do limite do ln de y. Só que isso daqui, quanto que vale, né? O limite da y, do ln de y, 4, né? Isso vale 4. Então isso daqui vai dar e elevado a 4, certo? Então é só você usar aquela expressãozinha. A gente já viu, né, várias vezes. Então aqui y é igual a ln de y. E usa o fato da exponencial ser contínua, né? E aí você pode trocar o limite com a exponencial, tá? O limite entra lá para o expoente, certo? Então, é isso. Bem, então, basicamente é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. São esses vários tipos de indeterminações. Espero que tenham compreendido. Então, aqui novamente, várias informações novas, várias técnicas novas. Vejam essa aula 1, 2, 3 vezes, tá? Para que vocês possam compreender. Refaçam os exemplos, tá? Refaçam os exemplos. Bons estudos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima aula, tá bom? Um abraço.